Fala, meu povo, eu sou a Dília Duarte, esse é o canal Dil Books e hoje nós vamos falar sobre O Alienista de Machado de Assis. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o conto O Alienista de Machado de Assis, como vocês podem ver a fotinho aqui. Eu não tenho o livro O Alienista, porém eu li o livro em PDF. Então eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da história desse livro e um pouquinho da minha opinião, o que eu acho sobre O Alienista. Então, pra gente abrir esse vídeo, começar esse vídeo, eu vou começar falando um pouquinho da história de O Alienista. O Alienista foi um livro escrito por Machado de Assis em 1882. O Alienista se trata da história de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte era um médico, um homem da ciência, para ser mais exata. E ele foi responsável por construir um manicômio, um hospício, tal, sabe? Ninguém fala mais essas palavras, tal, mas é para que vocês entendam onde eu quero chegar. Ele construiu um manicômio na vila de Itaguaí, numa vila em Itaguaí, e ele deu o nome de Casa Verde. Ele deu esse nome por conta das janelas, das portas da casa, que eram verdes. Então o nome pegou, Casa Verde e tal, e aí ficou esse nome, Casa Verde. No começo, era para ser só uma evolução científica, ou seja, era como se ele estivesse fazendo a descoberta do tratamento de algumas doenças mentais, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje. Era só isso, apenas, só. Porém, depois de um tempo, essa Casa Verde virou motivo de medo para os habitantes da vila de Itaguaí. Por quê? Seguinte, Simão Bacamarte, ele internava todas as pessoas que tinham um comportamento estranho, segundo ele mesmo. Então, tipo, todas as pessoas tinham que agir normalmente, todas as pessoas tinham que, sei lá, digamos que ser perfeitas na visão dele, tinham que ter o perfeito equilíbrio. Porém, eu não sei, se você fosse uma pessoa que chorasse demais, ele te internava porque falava que você não era são e que ele queria estudar você. Tipo, por que você chorava demais, entendeu? E ele começou a internar todo mundo porque as pessoas tinham simples comportamentos, sabe? Desvios de comportamento, digamos assim, que ele julgava serem irracionais. Então, ele simplesmente ia lá e internava uma pessoa porque ele achava que a pessoa não era racional. E aí ele começou a internar, tipo, uma boa parte da vila, sabe? Se a vila tinha 200 pessoas, digamos assim, ele internou 180 pessoas, entendeu? Então, tipo, foi uma coisa muito absurda, digamos assim. Porém, né, depois de um tempo, teve uma resolução, um final e tal, e vocês vão descobrir já já. Essa é basicamente a história do livro. Agora, o livro em si, como eu falei pra vocês, o livro ele tá disponível na íntegra. Se você pesquisar no Google, O Alienista na íntegra, vai aparecer um link lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês baixarem. O livro é bem interessante. É estranho, mas é interessante. E eu vou deixar o link pra vocês baixarem em PDF, se vocês quiserem ler. Eu li pelo telefone, não tenho o livro, por isso que eu tô mostrando a fotinho aqui pra vocês. E o livro ele conta com 82 páginas, 13 capítulos, e uma característica marcante que o autor, Machado de Assis, deixa no livro é a ironia. Todos os livros de Machado de Assis têm sempre uma característica, né? Uma coisa que é só do Machado de Assis. E esse livro contém a ironia, sabe? O Machado de Assis ele é muito irônico nesse livro e é uma coisa que eu acho muito interessante. Uma curiosidade sobre o livro. Se você não quer spoilers, por favor, pule. Mas uma curiosidade interessante sobre o livro é que Machado de Assis, não, meu Deus. É que o alienista, ele interna a própria esposa. Porém, no final das contas, no final do livro, ele se interna porque ele descobre
que o único desequilíbrio estava nele. Então, tipo, ele internou todo mundo pra absolutamente nada, basicamente, pra descobrir que o problema tava nele. Então, ele, no final do livro, ele se tranca dentro da Casa Verde e ele fica lá e ele morre depois de... Eu não lembro se são 17 semanas ou 17 meses. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. Ele morre depois de um tempo dentro da Casa Verde. E é, tipo, muito doido, gente. Pra ser bem sincera, a minha opinião sobre o livro é essa. É um livro muito maluco, muito estranho, sabe? Mas é um livro muito intrigante. Porque, pra quem não sabe a história, acaba sendo muito intrigante. Porque você quer saber, tipo, poxa, por que ele internou não sei quem? E por que ele internou tal pessoa? E por que ele fez isso? Não entendemos, não entendemos. Só entende se ler. E é isso. E uma outra curiosidade. Eu falei aqui, no anterior, que ele interna a própria esposa. E uma curiosidade sobre essa esposa. Simão Bacamarte, o alienista, ele se casa com 40 anos com uma viúva de 25 anos chamada Evarista. Porém, o mais intrigante nisso tudo, nesse casório, trazendo para os dias de hoje, é que o alienista, Bacamarte, ele não se casa com Evarista por amor. Não tem um pingo de romantismo nessa relação, gente, pra ser bem sincera. Ele se casa com ela somente porque quando ele a vê, ele percebe que ela tem uma saúde perfeita. Então, ela tem um ótimo pulso, ela dorme regularmente, ela tem uma ótima visão. E ele pensa que ela poderia lhe dar filhos robustos, filhos sãos da cabeça e filhos inteligentes. Então, ele se casa com ela por isso. Porque ele acha que ela poderia dar ótimos filhos pra ele, digamos assim. Então, é mais uma coisa meio doida de O Alienista. E aí ele se casa com ela e não tem um pingo de amor, de romantismo. E aí ela tenta ser um pouco romântica ao longo do livro, porém ele não se interessa por ela. Ele, tipo, sei lá, só casa e deixa ela de lado, digamos assim. Então, uma coisa intrigante é que ele só se casa com ela por conta da saúde dela. Imagina você olhar pra alguém e falar, pô... E uma outra coisa intrigante é que ele não achava ela bonita. Então imagina você chegar em alguém, olhar pra uma pessoa e falar, eu te acho feio, eu te acho chato, mas eu vou casar com você porque você tem uma ótima saúde. Você pode durar, sei lá, 100 anos e ainda pode me dar ótimos filhos e eu vou casar com você. Gente, meu, foi o auge pra mim isso aí, mas tudo bem. Agora, falando um pouquinho sobre o autor... queridíssimo Machado de Assis. O nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis e ele nasceu em 1839, em 1839, no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor brasileiro, óbvio, e foi considerado por muitos, e é considerado até hoje, o maior escritor da literatura brasileira. Ele foi autor de grandes obras como O Alienista, Dom Casmurro, A Cartomante, Helena, O Espelho, entre outros. Então podem ter certeza que dentre esses que eu acabei de citar, vai haver um deles que eu ainda vou trazer aqui pra vocês, pra falar um pouquinho mais sobre, porque esse não vai ser, é o primeiro, mas não vai ser o último livro de Machado de Assis, onde eu vou trazer aqui no canal, porque eu acho que Machado de Assis, ele é um ícone da literatura brasileira, então os livros dele precisam ser lidos, sabe? E precisa ser comentado sobre isso, porque eu acho que é muito legal os livros dele mesmo. E eu acho que Machado de Assis também, as pessoas entendem Machado de Assis como uma literatura acadêmica. Então, tipo, eu leio porque, não sei, porque vai cair no Enem. Eu leio porque a minha professora pediu um trabalho. Eu leio porque, sei lá, porque a minha escola pediu, ou porque é uma literatura muito clássica, então todo mundo tem que ler e eu tenho que ler também.
Entendeu? Então acaba se tornando uma literatura muito acadêmica, uma coisa muito de escola mesmo, sabe? Onde, tipo, você só se interessa porque você descobriu na escola e tal. Não, eu acho que a gente precisa se interessar mais por Machado de Assis, porque é um ícone, gente, é um ícone, não tem jeito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho sobre a minha opinião sobre o Alienista, eu falei pra vocês. Eu acho que o Alienista é um livro muito caótico, mas muito legal ao mesmo tempo. E é muito intrigante. E eu super recomendo a leitura pra vocês. E outras leituras também de Machado de Assis. E pra gente encerrar o vídeo, eu quero encerrar com uma frase de Machado de Assis. Mas antes, falar pra você, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal, porque isso motiva muito a pessoa que está fazendo o vídeo, vulgo eu, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. E vamos encerrar com uma frase de Machado de Assis, gente, essa frase, pelo amor de Deus, que diz assim: esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.